A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Aqui estamos de novo no nosso canal Provérbios W. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe com aqueles que você acredita que serão, assim como você, alcançados pela palavra de Deus. Amém? Hoje nós estaremos fazendo aqui uma reflexão naquilo que está escrito no livro do profeta Abacuque. Pois é, Abacuque é um livro da Bíblia, tem muita gente que não conhece. Ele faz parte ali, dentro da divisão bíblica, né, dos profetas menores. Não menor pela sua importância, mas pelo tamanho, vamos assim dizer, dos seus escritos. Mas não deixa de ser um grande profeta de Deus. E no livro de Abacuque, se você quiser acompanhar aí, pode folhear. Tem muita gente que quando fala livro de Abacuque, o cara fica doido ali folheando. Meu Deus do céu, cadê isso aqui? Tá onde? Tá? Pois é, tá na Bíblia. É só folhear, só procurar que você vai encontrar. Então, lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 18. Esse capítulo, né, o capítulo 3, ele nos fala assim de uma antevisão do profeta Abacuque do que iria acontecer aos campos de Jerusalém devastados em meio à futura invasão da Babilônia. Ele relata o seguinte lá, olha o que diz a palavra do Senhor. É uma passagem bem conhecida aí. Inclusive, tem muita gente que canta. Tem uns louvores aí bonitos a respeito desse aí. Aí você vai até se lembrar do que diz essa palavra aqui. Pois mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto nas vinhas, ainda que a oliveira não consiga produzir e os campos não forneçam comida para todos, e a ovelha desapareça do cercado, e não existam vacas nos estábulos, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Oh, glória! Tirarei meu júbilo de Deus da minha salvação. O Senhor dos exércitos é a minha força. Ele me faz veloz e confiante como servo e me torna capaz de transpor os lugares altos. Oh, aleluia! Pois é, aqui ele já estava, Deus já falou, olha, vai ter um negócio esquisito aí. A Babilônia está chegando aí, vai invadir os campos de Israel e vai, ó, destroça, vai acabar. Vai fazer ali que o Calvário fique escurecido, né, para Israel. Mas mesmo assim, meio a tal tragédia e perda quase total, o profeta decidiu se alegrar no Senhor. Ele sabia que Deus é e continua sendo todo-poderoso e que nada, nem ninguém pode apagar, diminuir ou enfraquecer o seu poder. Nada, nada, absolutamente nada pode frustrar os planos de Deus e os seus propósitos. Meus queridos, às vezes nós pensamos que se Deus realmente é tão poderoso assim, nós questionamos. Oh, mas será que Deus realmente é o Todo-Poderoso? A gente questiona porque passamos por situações difíceis, rogamos, oramos a Deus, pagamos preço, é campanha, é isso, é jejum, é oração, e nada acontece para mudar a nossa vida. Nada! Poxa, cadê o Deus tão poderoso? Esse Deus que eu vivo falando aqui, que os pastores vivem falando nos púlpitos, nos altares da igreja, e nada acontece para mudar a minha vida. Olha, se o profeta Abacuque ele estivesse aqui, ele certamente ele responderia que nós estamos errados em pensar assim. Estamos equivocados em imaginar dessa forma.
Ah, porque se Deus é poderoso, por que não muda a minha situação? Talvez ele até diria para você, eu diria para mim, inclusive, eu não estou alheio a isso aí, não. Eu não estou fora desse quadro aí, não. Entendeu? Olha, as tribulações pelas quais, né, nós estamos passando, ou elas são frutos dos nossos intensos pecados, ou porque Deus tem algo bem melhor para nós. Ô, glória! Agora compete a mim, a você, compete a nós definirmos, né? Se são os nossos pecados ou se é porque Deus tem algo bem melhor para nós. Oh, glória! Oh, aleluia! Meus queridos, é preciso, né, nós removermos os entulhos espirituais de nossas vidas. Né? É mais fácil assim, a casa está bagunçada, a casa onde a gente mora, onde você mora, né? Ah, a casa está bagunçada, a casa está suja, vamos limpar, vamos isso, vamos fazer aquilo. É difícil, ó, né? Tira poeira, lava prato, a bagunça que a gente faz no dia a dia, tal, é uma dificuldade. Quando chega o final do dia, fala, oh, meu Deus. É mais fácil limpar a casa do que nós nos livrarmos, limparmos a nossa vida espiritual, tirarmos os entulhos espirituais, né? Que nós vamos acumulando aí na nossa vida. Às vezes jogando até por baixo do tapete. Meu Deus, né? É preciso remover esses entulhos. Eu, aos poucos, eu estou removendo os meus. Estou dizendo para você que seja fácil. Mas eu tenho que entender que o que Deus tem para mim é melhor. É melhor. E mesmo que esteja passando por dificuldades, por tribulação, mesmo que a gente ora, a gente paga preço e não escutamos ainda, não vemos o mover de Deus, alegremos-nos no Senhor, exaltemos ao Senhor, busquemos a Ele, adoremos a Ele. É isso que Ele quer. Mas será que Ele tem prazer no nosso... Não, Ele não tem prazer no nosso sofrimento, não. Nem mesmo lá na cruz, quando o filho dele estava sendo crucificado, quando estava sendo morto pelos meus delitos, pelos meus pecados, Ele não sentiu prazer. O que a Bíblia nos ensina? Deus não sente prazer na morte de um justo. Imagine como o coração de Deus apertou. Por isso que o Calvário ficou escuro na hora nona. Porque Deus teve que virar as costas para Jesus, o seu filho. Naquele filme A Paixão de Cristo, lá que passou algum tempo aí nos cinemas, tem uma cena muito interessante lá, que quando Cristo crucificado, ele expira na cruz e diz, está consumado, lá do céu desceu assim, se fosse uma lágrima, né? O filme lá do Mel Gibson. Imagine, né? Imagine assim como Jesus estava lá, a Bíblia diz que quando ele estava orando ali no Getsemane, começou ali a entrar numa angústia tão grande, que seu suor se transformou em sangue, ele transpirava sangue. E ainda disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E a Bíblia registra ali que um anjo se lhe apareceu. Ele olhou para aquele anjo aí que ele ficou mais angustiado ainda. Ficou mais angustiado ainda porque ali estava confirmado que tinha que passar por aquilo, por amor de Deus e por amor dele a todos nós. E o anjo coloca a mão no ombro dele e fala, seja corajoso, seja forte. O anjo estava ali confortando ele, olha, é necessário isso, mas Deus é contigo, por mais que você, isso o anjo, né? Provavelmente dizendo para Jesus, por mais que você se sinta desamparado nesse momento, Deus ainda é contigo. Alegre-se. E nós? Vamos alegrar, tem que alegrar, meu. A gente vai ficar rasgando o coração em meio às dificuldades. Jó perdeu tudo que tinha, tudo que ele tinha. Mas as suas atitudes e palavras sabiam o quanto ele conhecia a Deus e confiava nele. Isso Jó ainda.
O apóstolo Paulo, quando estava lá preso numa prisão horrorosa, fedorenta lá em Roma, com todo o sofrimento, ele escreve lá uma carta aos filipenses, ordenando que se alegrassem no Senhor. É uma alegria, né? É uma alegria quando Deus entra na nossa vida, quando Deus entra na nossa causa, é uma alegria. Olha, tem um salmo, eu gosto muito desse salmo. É o salmo 24, um salmo de Davi. Diz lá, ó, o salmo 24, né? A partir do verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Oh, aleluia! Isso foi quando os judeus, né, Davi, trouxe a arca de volta para Jerusalém. A arca simbolizava ali a presença de Deus em meio ao povo. E ela ficou 20 anos lá, ó. 20 anos lá, junto com os filisteus. Ainda no reinado de Saul. Saul nunca se preocupou em trazer a arca de volta. Mas Davi falou, não, negativo, nós vamos lá buscar a arca. Nós vamos buscar. E quando a arca chegou ali, não, aí Davi foi ao êxtase. Né? Aí Davi foi à loucura. Ele pegou e dançava com o povo lá, cantai, pois a vitória ganha. Dançai, exultai ao Senhor, porque Ele é o Rei da Glória. Levanta a cabeça. Jubilem-se no Senhor quando Deus entra na nossa causa. Mesmo quando estamos ali, ó, lascados. Mesmo quando a gente não vê, mas não está acontecendo nada. Adore, glorifique ao Senhor, porque Ele é o Rei da Glória. Sintamos essa mesma alegria. Assim como Jesus diz, Pedro, lança a tua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. E não há Deus maior ou melhor do que o nosso. Não, não há. Pode falar, pode gritar, pode fazer o que for. Mas Deus é o Deus da nossa alegria. E mesmo que você esteja ali, ó, com lágrimas escorrendo pela sua face, tenha certeza que o Senhor é a sua alegria, Ele está contigo, Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar, mesmo ali, ó, na nossa, até falta de fé, inclusive, na nossa inconsistência. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E nós devemos, assim como Davi, extasiarmos em ter Deus como o Senhor, levantando as cabeças para que entre o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês.